Esse fim de semana me lembrou uma frase que eu vi há um tempo atrás no Facebook, que falava assim: não é do futuro que você tem medo, você tem medo de repetir o passado. E eu lembrei disso porque eu aprendi outro dia nas terapias um negócio chamado caminho da dor. O caminho da dor funciona da seguinte forma: vamos dizer que você, num dia da sua vida, tomou um tiro em cheio, acertaram um tiro em cheio em você. O seu corpo, o seu cérebro registra a dor, o medo, todas as reações físicas e emocionais de tomar um tiro. Vamos dizer que anos depois você toma um tiro, só que de raspão. O seu corpo não tem referência da dor, dos estragos, do medo que é um tiro de raspão, mas ele tem a referência do tiro em cheio. Isso faz com que você, estando numa situação que não é tão grave quanto a anterior, seja levado para a mesma referência. Você vai sentir a mesma dor e o mesmo medo de ter levado um tiro em cheio. Quando você começa a sofrer os efeitos do estresse, isso é uma coisa muito presente no dia a dia. Então vamos dizer que você tenha tido uma experiência ruim numa empresa que você trabalhou. Você, sei lá, foi promovido e as pessoas começaram a tentar puxar seu tapete. Aí anos depois você tá em outra empresa, numa outra situação e você é promovido outra vez. Você não pensa, eu tô em outra situação e agora pode ser diferente, o problema eram aquelas pessoas, ou aquele momento, ou sei lá, a forma como eu me comportei ou como eu encarei a promoção. Você pensa, de novo as pessoas vão querer puxar o meu tapete. E você passa a trabalhar num nível de tensão eterna ali, em que você fica tentando decodificar as reações, os comportamentos, as conversas das pessoas, para entender até onde elas já estão enfronhadas na ideia de te puxar o tapete. Então você, ao invés de trabalhar com a mesma eficiência com que você faria se você não tivesse essa preocupação, você gasta seu tempo, sua energia, seu foco tentando achar quem vai te ferrar. Porque toda vez me ferram, toda vez é assim, eu já passei por isso. Você está se defendendo, está se preservando. Mas na prática, o que você está fazendo? Você está deixando de viver a sua vida, de seguir na sua carreira, por conta do medo que você tem de repetir uma situação que foi traumática para você. E de novo a história da vitimização. A gente sempre acha que as pessoas estão tendo as mesmas reações e por isso a gente precisa se preservar e se defender. Quando na verdade você está repetindo um padrão de comportamento que causa nas pessoas as mesmas reações. Então você se comporta sempre da mesma forma, as pessoas reagem da mesma forma e você acha que é um padrão de comportamento das pessoas, das empresas da sua área. E eu percebi isso porque agora na recuperação eu me vi agindo da mesma forma. No começo eu comentei, né, que eu tinha um nível de exaustão muito alto, um esgotamento, uma falta de energia desesperadores. E aí o que acontece? Você acaba em algum momento estabelecendo um nível de atividade física que faz com que você se sinta bem, sem ultrapassar aquele seu limite que te leva para exaustão, para passar mal, para ter dor de cabeça e tal. Então vamos dizer que você ande meia hora todos os dias. Em que momento você sabe que você pode passar a andar 1 hora por dia? Será que eu já consigo andar 1 hora por dia? E 45 minutos? E o medo de tentar? Aí um dia você fala, estou ousado hoje, em vez de meia hora, vou andar 40 minutos. E você tem uma leve dor de cabeça. Você é levado para aquela referência do começo do burnout, onde você tinha a sensação de desmaio iminente, de exaustão, de fadiga desesperadora, de esgotamento, apesar de você estar numa situação muito menos grave do que naquela época. Com isso, você faz o quê? Fica com medo e fala, não, melhor eu não tentar. Eu vou andar meia hora amanhã de novo. E você deixa de saber qual é o seu limite. E tudo que você quer quando você está num burnout é conseguir levar a sua vida normalmente. Porque o burnout te limita muito e você passa a não conseguir encontrar seus amigos na frequência que você gostaria, você passa a ter que calcular suas saídas, em vez de sair de casa e vamos decidir o que a gente faz, não, eu preciso saber mais ou menos quantas horas eu vou estar andando ou parada. E aí nessa de querer ter um dia normal, você fala, então vamos mais um pouquinho, então tá gostoso, né, então vamos mais ali e tal. E aí, o que acontece? Você passa seu limite. Isso é uma coisa boa, você descobriu o seu novo limite. Só que até cair essa ficha, você vai ser levado para a sua referência anterior, a referência do esgotamento do início do burnout.
E aí, quando você tiver uma dor de cabeça, você vai falar: meu Deus, eu não melhorei nada, eu não saro, eu não aguento mais. E você vai ficar com medo de, na vez seguinte que você quiser passear em algum lugar, ultrapassar esse limite de novo. É isso que eu preciso prestar atenção agora, de não deixar de fazer as coisas com medo de ficar cansada e sem energia. Eu tenho sempre que testar meu limite, aos pouquinhos também, porque não quero passar mal de novo. Mas eu também não posso ficar parada no mesmo patamar. Então eu acho que vale perguntar para o terapeuta, para um amigo, para um colega, ser uma pessoa que você confie e que conheça bem você. Essa situação em que eu tô achando que tá tudo se repetindo, em que eu acho que eu vou me ferrar outra vez, eu realmente tive muito azar em me colocar na mesma situação duas vezes, ou eu provoquei esse tipo de reação de alguma forma? Ouve com o coraçãozinho aberto. Porque talvez você descubra que você está preso nesse medo, que você não quer repetir uma situação traumática que você já passou. E aí, talvez mudando a forma como você lida com as coisas, você mude a reação das pessoas e perceba que a coisa não é tão estressante e tão traumática quanto você achava que era. Uma das coisas que o estresse causa na gente é uma insônia. E, pelo menos no meu caso, eu demorei muito para perceber o que estava acontecendo.